Fala galera empreendedora do Brasil, aqui é Mauro Benevenuto, seu contador, e eu vim falar para você que é MEI, nesse vídeo especificamente como você vai declarar o seu imposto de renda 2022. Se você não declarou ainda, confira o passo a passo de como fazer no seu imposto de renda. Os MEIs que se enquadrarem nas exigências determinadas pela Receita Federal, como rendimentos tributáveis superiores a 28.559,70 no ano, são obrigados a declarar o imposto de renda. Segundo a Receita Federal, a declaração é obrigatória porque o MEI é considerado pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Quando o MEI tem essa particularidade, então ele, como pessoa física, ele deve fazer a sua declaração de IR desde que ele esteja dentro dos critérios que o obrigam, como, por exemplo, rendimentos tributáveis, acima de 28.559,70, se ele recebeu mais de 40 mil reais de indenização trabalhista, rendimento de poupança, que são rendimentos isentos, mas que se passaram de 40 mil reais vão obrigá-lo a fazer a declaração. Se ele teve ganho na venda de bens, se ele comprou ou vendeu ações na bolsa, entre outras coisas, tudo isso vai fazer com que o MEI seja obrigado a declarar imposto de renda, e os critérios estão aí em outros vídeos aqui do canal, estão também no site da Receita Federal. Qual é o passo a passo, então, para que o MEI possa declarar o seu imposto de renda? Primeira coisa que deve ser feita é calcular a receita bruta no ano anterior e subtrair todas as despesas relacionadas ao negócio, para assim, então, ele chegar no lucro evidenciado. Quer dizer, faturou 50 mil, gastou 25, então você vai fazer essa dedução. Você vai pegar a receita bruta e subtrair essas despesas, tá? Você vai chegar no lucro evidenciado. O segundo passo é pegar essa receita bruta, ainda, antes do lucro evidenciado, você vai pegar a mesma receita bruta, o faturamento bruto, e aplicar o percentual que vai calcular a parcela isenta. Que percentual é esse? Se a sua atividade é comércio, indústria ou transporte de carga, o lucro isento ele é de 8% da receita bruta. Se a sua atividade é transporte de passageiros, 16% da receita bruta. Se é serviços em geral, 32%. Ou seja, faturou 50 mil, você vai pegar e aplicar o percentual de acordo com a sua atividade. 8, 16 ou 32. E aí você já tem, então, o lucro evidenciado lá do primeiro passo, agora você tem a parcela isenta. No terceiro passo, você vai preencher o valor da parcela isenta lá em rendimentos isentos, lucros e dividendos recebidos pelo titular. Na declaração de imposto de renda, no campo de rendimentos isentos, tem o campo lucros e dividendos recebidos pelo titular, e aí você vai colocar o percentual que a gente aplicou de 8, 16 ou 32% sobre o faturamento bruto do seu microempreendedor individual. O quarto passo é calcular a parcela tributável do lucro, que é o rendimento tributável. Você vai subtrair o lucro evidenciado da parcela isenta. Quer dizer, você vai pegar faturamento bruto, deduzir o valor das despesas, deduzir a parcela isenta, e aí você tem o rendimento tributável, ou seja, 50 mil menos os 8, 16 ou 32%, menos a receita. Então, a despesa, menos a despesa. Então, você tem aí o valor do rendimento tributável que vai ser declarado na sua declaração de imposto de renda, que é o quinto passo, preencher o valor da parcela tributável lá em rendimento tributável recebido de PJ. Você vai pegar esse rendimento, vai colocar o CNPJ do teu MEI e vai informar lá o valor que você chegou. Faturamento, menos despesas, menos a parcela isenta. E aí você tem o lucro, o rendimento tributável a ser lançado na sua declaração. Caso o contribuinte tenha outros rendimentos fora do MEI, deverá informá-los na mesma declaração. Isso porque não é possível fazer duas com o mesmo número de CPF, tá certo? Então, se você tem um aluguel, se você tem um emprego CLT, isso tudo vai ser informado também na mesma declaração. Para saber se a declaração foi feita corretamente e conferir os dados preenchidos, você tem que ir lá no portal de serviços do Simples Nacional. Você vai em serviços disponíveis, vai lá em consulta declaração transmitida, preenche os dados necessários e você terá acesso às declarações emitidas pelo seu microempreendedor individual e no ECAC para o seu imposto de renda de pessoa física. Gente, qualquer dúvida, sugestão, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre o assunto. Esse assunto é um assunto muito rico, que traz aí particularidades relativas à atividade do seu microempreendedor individual, a
a sua atividade enquanto pessoa física, se você tem outros rendimentos, isso tudo é muito rico, a gente pode discutir bastante. Beleza, galera? Muito obrigado por estar comigo até aqui. Forte abraço. Fui!